Vamos falar agora também aí de todos os jogos aí da Copa do Brasil, né? Porque a gente tem aí praticamente todos os jogos aí acontecendo nesse meio de semana, a não ser alguns times, né? Lá do Rio Grande do Sul, que foram afetados pela chuva e não vão poder jogar, começando aí a exemplo de Grêmio e Operário, que não vai ter esse jogo, né? Essa partida não vai acontecer essa semana, vai ser postergada. Mas na quinta-feira nós temos Criciúma e Bahia. Jogo em que o Bahia venceu na sua casa e vai jogar contra o Criciúma, que é um adversário, né, ali da Série A. E que vem levando muito perigo para as equipes aí da Série A, né? Meteu 4-0 no Vasco, vem conquistando bons resultados a equipe do Criciúma. E vai ser uma partida difícil para a equipe do Bahia. Meu palpite é que o Bahia consegue aí essa classificação, certo? Mas com muita dificuldade. Fluminense e Sampaio Corrêa, coitado do Sampaio, já perdeu dentro de casa, fora de casa, né? O Fluminense, apesar de não estar tão bem na temporada, eu acho que confirma essa classificação. Já tá com 2-0, né? Mas aí a gente lembra aquele jogo Fluminense e América, quando ninguém dava nada pro América, né? O Fluminense venceu o América na casa do América por 3-0. E aí no jogo de volta, o América foi lá no Maracanã, tomou 2-0 também, ou seja, tava 5-0 no agregado, e aí o América vai e faz 5 gols no Fluminense em pleno Maracanã, reverte e consegue a classificação. Como eu digo, no futebol tudo é possível. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Às vezes. No futebol tudo é possível. Mas é muito difícil que a gente imagine o Fluminense perdendo essa classificação para a equipe do Sampaio Corrêa. Até porque o Sampaio, na temporada, também não tá essas coisas todas, não tá empolgando, né, o torcedor. Então, é muito provável aí que o Fluminense consiga essa classificação, né? Temos aí Red Bull Bragantino e Souza. O Souza que conseguiu um empate com a equipe do Bragantino, time de Série A, e o Souza lá na Série D, né? Mas esse jogo de volta aí agora é o jogo decisivo. O Bragantino jogando fora de casa, né? Não deve ter jogado com toda a intensidade, né? Mas aí agora vai jogar dentro de casa e é um time que ele é chato, né? Para para enfrentar qualquer adversário no Brasil. Então, tipo, nesse jogo aí o Bragantino ele é 100% favorito, né? Nessa partida aqui. Mas como eu falei, né? Tudo pode acontecer, né, velho? Vamos falar com prioridade aqui das equipes do Nordeste, né? Então, o Vitória joga em casa contra a equipe do Botafogo. O Botafogo venceu em casa por 1-0 e o time do Vitória precisa reverter esse placar jogando amanhã no Barradão, às 7 horas da noite. E para o time do Vitória, para conquistar a classificação nesse jogo, vai precisar utilizar primeiro a força da torcida. Claro, é algo que sempre pesa a favor da equipe mandante, mas que também a equipe do Vitória vai precisar usar a sua principal força da temporada, dentro de campo, no caso, que é a sua intensidade de jogo. Começar a partida, né, como a gente sempre vem falando, o Vitória é uma equipe que consegue imprimir um ritmo muito grande de jogo, né, mas que ao longo da partida vai diminuindo esse ritmo porque naturalmente o time vai cansando. Tanto no primeiro como no segundo tempo. É sempre um time que inicia lá e jogos como esse eu acho que vai precisar utilizar isso mais ainda, essa intensidade, essa luta, essa busca aí pelo resultado. E aí pode ser que consiga, nessa intensidade de jogo, nesse volume de jogo que o time consegue imprimir, conseguir o seu resultado. Talvez consiga utilizando isso, né? Mas precisa utilizar essa principal arma da equipe na temporada, que é a intensidade de jogo, o volume de jogo. Então, na torcida aí pelo Vitória também, né? E assim, não é que é um resultado impossível, é um resultado bastante possível. O Botafogo, apesar de ter se recuperado aí um pouco na temporada, não é uma equipe invencível, né? Então, o Vitória pode tentar se aproveitar disso também, na torcida aí pelo Leão. O Fortaleza contra o Vasco na primeira partida não foi uma equipe de encher os olhos, né? O time do Vasco ele conquistou esse empate.
O Fortaleza buscou ganhar o jogo, mas não conseguiu. Não conseguiu definir, não conseguiu fazer os gols e acabou nesse empate. Nesse jogo de volta, é claro que o Vasco decide em casa, mas nessa temporada o Vasco já mostrou que jogar dentro de casa não é nada de outro mundo, né? Levou 4 do Criciúma, pô. Então, o Fortaleza aí contra o Vasco tem condições de ganhar, né? Tem plenas condições de conquistar essa classificação, mas que vai ser difícil. Poderia ter conquistado um resultado mais favorável no jogo de ida, mas agora eu acho que segue ainda como segue como... Cara, como é? Favorito. Pô, me fugiu a palavra. Segue como favorito aí a equipe do Fortaleza. Temos aí também a equipe do Ceará recebendo a equipe do CRB. Jogo que, na partida de ida, a equipe do CRB ganhou de maneira merecida. Nesse jogo de ida, o CRB foi o time que mais buscou no jogo, foi o time que mais tentou um resultado na partida, o time que mais ousou chegar no ataque. E lá no final do jogo, o time do CRB consegue o gol que dá a vitória e dá a vantagem no duelo. O jogo de volta agora na casa do Ceará. O Ceará tem sim a oportunidade de reverter esse placar, né, ganhar esse jogo aí e conquistar a classificação, mas que o CRB tem a vantagem. E eu acho que são duas equipes que se equiparam. Inclusive, logo depois dessa partida do jogo de ida, o Ceará recebeu o CRB, né, pela Série B. E esse jogo foi um empate, onde o Ceará sai na frente, toma a virada e busca o empate. Então, é um jogo em que tudo pode acontecer. Um jogo bastante equilibrado, na minha opinião. Com o time do Ceará querendo buscar aí esse resultado para conquistar essa classificação. O time do CRB jogando como mandante tem um aproveitamento muito melhor do que como visitante, né, nessa temporada, na Série C, na Série B, perdão, inclusive, e é um time que empatou muito, né, como mandante e empatou aí com o próprio Ceará também como visitante. Na verdade, o time do CRB, ele, se não me engano, tem 2-2-2, né? 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Se não me engano, é isso. As 2 derrotas foram fora de casa e as 2 vitórias foram dentro de casa. Então, joga agora contra o Ceará fora de casa, e que é um time que não tem um aproveitamento muito bom fora de casa. Mas que, como eu falei, é um time que só precisa do empate. Então, foi importante levar esse resultado lá para o Castelão. Mas agora é na casa do Ceará, né? E valendo classificação, eu creio que o time vai jogar de uma maneira mais incisiva nesse jogo. Jogo interessante para se acompanhar, hein? É um daqueles jogos para a gente parar para ver. Vai ser um duelo interessante esse aí. Corinthians e América. O Corinthians já venceu a equipe do América 2-1, mas teve bastante dificuldade para bater a equipe do América. Mesmo assim, vencendo fora de casa, leva para a Neoquímica um resultado muito interessante, né? Um 2-1. Então o Corinthians acaba levando essa vantagem até para dentro de casa. Vai ser muito difícil o América se recuperar e conseguir reverter esse placar. Mas lembra o que eu disse lá no começo do Fluminense? O América já teve resultados piores para reverter e conseguiu na própria Copa do Brasil, jogando fora de casa. Precisava fazer 5 gols no Maracanã para poder se classificar e fez. Então, nesse jogo aí, precisa de 1 para levar para os pênaltis. Então, assim, é possível? É. É difícil? Muito difícil. Mas, mesmo assim, o time do América tem, assim, claro, uma chance, mesmo que pequena, de tentar algum resultado aí, né? E o Corinthians, esse ano, também não é uma equipe que está convencendo tanto assim. E por último, temos aí a equipe do Sport enfrentando o Atlético Mineiro. Como eu falei no jogo de ida, o jogo ele termina num resultado que foi ruim para a equipe do Sport em termos de classificação. Até pelo nível do Atlético Mineiro, vai ser muito difícil que o Sport consiga reverter esse placar. Consiga fazer 2 gols aqui e não tomar nenhum. Vai ser muito difícil para a equipe do Sport. Mas que, pelo que foi o nível de apresentação das duas equipes, 2-0 foi lucro para a equipe do Sport. Poderia ter sido mais. Aí o duelo estava completamente
definido. Se o Atlético consegue uma goleada lá naquele jogo. E que, pelo que o volume de jogo que o Atlético criou, uma goleada poderia sim ter acontecido. Mas que não veio. Então, pelo menos o Sport ali saiu no lucro. Sendo que nesse jogo agora, até pelo próprio nível do Atlético, como eu já falei, vai ser muito difícil o Sport buscar essa classificação. Enfim, já tivemos também o time do Sport no ano passado indo buscar uns pênaltis fora de casa lá contra a equipe do São Paulo, perdeu em casa por 2-0 e buscou lá no finalzinho os gols que classificaram não, né? Levaram o duelo para os pênaltis. Então, como eu sempre falo, canso de dizer e acho que você já tão enjoado de ouvir, o futebol tudo pode acontecer. Então, esse resultado mantém o duelo vivo, apesar de tornar algo muito difícil para a equipe do Sport, principalmente pelo nível de atuação da equipe do Atlético Mineiro, uma das melhores equipes aí dessa temporada aqui no Brasil, né? Então, favorito aí, eu acho que é o Atlético Mineiro, mas que o Sport conseguiu levar esse duelo vivo, pelo menos para Pernambuco, e ainda sonha aí com uma classificação. Vamos ver como é que vai ser o nível de atuação da equipe do Sport. Então essas são as equipes do Nordeste que vão jogar aí a Copa do Brasil e tudo que elas vão precisar fazer.